Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade que Cristo nos concede. A misericórdia dele se renovou nessa manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos. E por isso nós estamos alegres, porque o Senhor tem nos ajudado, queridos. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela vida da missionária Simone, pastor Marivaldo. Que Deus os abençoe a cada dia. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre essa casa de oração e que a cada dia este ministério venha granjear almas para o reino, em nome de Jesus. Amém? Querido, se você pudesse colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, para a glória de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel 10, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Daniel 10, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E vamos ler a partir do verso 12. Daniel 10 e a partir do verso 12, em nome de Jesus. Louvado seja o Todo-Poderoso. Daniel 10 e o verso 12, para a glória de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aí onde você está mesmo, sentadinho, coloque a mão sobre o teu coração e vamos pedir para o Senhor revelar essa palavra ao nosso coração. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos gratos a Ti por essa oportunidade, gratos ao Senhor por mais um dia, papai, diante da Tua presença. Senhor, aqui está a Sua igreja, cada um entrou aqui nessa noite, papai, querendo uma resposta da sua parte, cada um tem algo, Senhor, que já apresentou diante do Teu altar. Papai, diante da Tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, ela é a revelação que nós precisamos nessa noite, que o Senhor, Deus querido, venha revelar, o Teu Espírito Santo traga revelação a cada coração aqui presente, e que nós venhamos sair daqui compreendidos e entendidos da Sua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, papai querido, todo dispersamento, Senhor meu Deus, em nome de Jesus agora, caia por terra, Senhor. Que as nossas mentes sejam levadas a cativo até o trono da graça, para nós ouvir a verdade que nos liberta, a verdade que nos fortalece, Senhor. Essa verdade que é o nosso alimento, Senhor. Assim como o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca, Senhor. Fala conosco, porque certamente saímos daqui, Senhor, sairemos daqui fortalecidos por este pão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Adore ao Senhor mais uma vez com as suas palmas, porque Ele é merecedor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus, Ele jamais vai rejeitar um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração que se humilha perante a face do Deus de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas, homens, mulheres de Deus, se humilhando perante a face do Senhor. Nós vamos olhar, a Bíblia vai nos relatar que um rei, você conhece a história, chamado rei Ezequias. A Bíblia nos diz que o profeta chega até ele, o profeta Isaías, e disse assim: rei, conserta a tua casa, porque a doença que você está é para a morte. Você vai morrer. A Bíblia nos diz que o profeta entrega a palavra e sai. Mas agora nessa hora o rei Ezequias, a qual ele já tinha ouvido a profecia, a Bíblia diz que ele chora.
que ele se humilha. Ele ora ao seu Deus. E o profeta ainda estava no templo, no pátio. Ele volta. Porque rapidamente Deus ouviu a oração de alguém que se humilha. De alguém que está ali falando: Senhor, eu dependo de ti. Senhor, faça algo ao meu favor. Senhor, eu quero que o Senhor faça. Eu quero que o Senhor mova. E nessa hora a Bíblia diz que o profeta volta e disse assim: Rei, Deus ouviu o seu clamor. Ele te acrescentará 15 anos a mais. E Ele colocará o exército sírio nas suas mãos. Ou seja, nessa hora Ele faz, querido, uma oração. Ele ora ao seu Deus. Mas Ele ora em arrependimento. Ele ora em toda humilhação. Ele ora na dependência de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo todos falam assim: não precisamos orar. Porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Por que eu vou orar? Mas a oração não vai mudar Deus, amados. A oração vai mudar nós. A oração vai mudar eu, vai mudar você. A oração vai fazer com que nós se aquebrantamos. A oração vai fazer com que nós esperamos o tempo de Deus. A oração vai fazer que nós se convertamos. A oração nos aproxima do propósito. A oração faz com que eu e você entenda os propósitos, o tempo de Deus para recebermos as promessas. A oração não muda Deus, a oração muda nós. Nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser levados, querido, ao propósito de Deus. O Senhor a todo momento quer que eu e você ore. Quando nós olhamos também para a palavra de Deus, a Bíblia nos relata em Êxodo 3 e o verso 7. A nação de Israel estava passando por um momento, que eles estão no Egito, e eles estão passando por um momento de aflição, por um momento de dor, por um momento de luta. A Bíblia nos fala que agora esse povo, eles começam a orar. Eles começam a se humilhar. Eles começam a lembrar do Deus de Israel. Eles começam a lembrar: Senhor, nós somos o povo eleito. Nós somos o povo escolhido. O Senhor tem uma promessa sobre as nossas vidas. Nos tira, Senhor, desse cativeiro. Nos tira da aflição. Nos tira, Senhor, da escravidão. E a Bíblia diz que nessa hora o Senhor fala assim: ei, eu ouvi a oração do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi a aflição. Decomanai, surianda, laimanai, decai. Pois agora eu vou descer, eu vou resgatar, eu vou mandar o libertador sobre a nação. Nós vamos ver Deus agindo, querido, através da oração. Por quê? Porque houve um coração quebrantado, humilhado diante da presença de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que o Senhor já tinha decretado o que sobre Sodoma e Gomorra? Destruição. Abraão começa a orar. Abraão começa a clamar ao seu Deus. E a Bíblia nos diz que Deus resgata quem de lá? Ló. O Senhor sempre vai ouvir, querido, uma oração que foi feita não só para receber um milagre naquela hora, mas uma oração de verdade. Uma oração onde houve um quebrantamento. Uma oração onde foi uma humilhação diante de Deus. Nós expressar a nossa pequenez diante do Senhor. Querido, nós falamos que conhecemos Deus somente verbalizado. Nós falamos assim: Senhor, eu te conheço, mas é só do falar. Nós só vamos conhecer o Senhor a partir do momento que nós tivermos um diálogo com Ele. A partir do momento que nós se aproximarmos. Tiago disse assim: se achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Nós precisamos se achegar ao Senhor como? Se achegar até Ele, querido, com o coração aquebrantado. Aleluia. A Bíblia vai nos falar de Jonas. A Bíblia nos fala que o Senhor manda que Jonas vá até Nínive e pregue a palavra, o arrependimento. Ele foge. Você conhece a história, mas ele volta. E ele começa a pregar o arrependimento. Ele ora para os ninivitas. E a Bíblia vai nos falar o que trouxe para aquela nação um grande arrependimento. Foi um grande mover, uma grande manifestação da glória de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Está lembrado do episódio magnífico sobre o Pentecoste? A igreja estava em oração.
A igreja orava e Deus derramava da sua glória. Deus movia sobre o clamor do povo. Queridos, e nós precisamos se achegar ao Senhor. Quando Salomão edificou o templo, e ele disse assim: Senhor, quando o Senhor cerrar as bênçãos, cessar a chuva, esse povo esquecer, Senhor, da tua aliança, esse povo pecar, o que esse povo deve fazer? Daí o Senhor vai relatar lá em 2 Crônicas 7, o verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor estava falando assim: eu sempre vou ouvir a oração daquele servo e daquela serva que chega até mim, Irimianda de Colmanai, com o coração aquebrantado, com o coração contritado diante da presença do Senhor. Querido, nós temos que expressar a Deus, amado, as nossas necessidades. Nós temos que expressar ao Senhor, querido, que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Nós temos que chegar até Deus, mas é em humilhação. Louvado seja Deus. Nós queremos, irmãos, que Deus, Ele faça tudo para nós. Mas quando nós vamos olhar para a história de Daniel, você conhece, a Bíblia nos fala que esse homem era um homem de oração. Era um homem que estava em uma Babilônia, assim, levado em cativo, mas Deus tinha um propósito com ele lá. Ele nunca fugiu dos seus princípios. Ele rejeitou os palácios, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor Deus. A Bíblia nos fala, querido, que quando os homens olham para a vida dele e não vê nada que pudesse acusar Daniel, a Bíblia nos fala que agora é decretado algo sobre aquele povo, e dizendo assim: por intermédio de 30 dias, se alguém orar aqui, a não ser a qualquer Deus, a não ser que toda a petição chegar e pedir para o rei, vai ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia nos diz, querido, que Daniel não teme. Daniel continua a orar ao Senhor seu Deus. Sabe por quê, amado? Sabe o que fez Daniel suportar a Babilônia? Suportar, queridos inimigos, foi a oração, a intimidade com Deus. Querido, aquele que conhece Deus de perto, ele não teme a cova, ele não teme a luta, ele não teme os leões, ele não teme a fornalha, ele não teme o gigante, ele não teme, querido, o mar, ele não teme, querido, porque ele conhece Deus de perto. Ele não conhece Deus de apenas verbo, ele conhece Deus de andar do lado, de segurar na mão de Deus, querido, porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós conhecemos o poder, a glória de Deus ser manifesta sobre as nossas vidas. Daniel não teme. Daniel continua a orar. E você conhece a história. A Bíblia nos diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor, o que faz com os leões? O Senhor manda o anjo, fecha a boca dos leões. O rei chega e disse assim: Daniel. Ele disse assim: eu estou aqui. Deus enviou o anjo. Deus me deu livramento dentro da cova. Aleluia, decomaná. Surianda, laimanai, decai. Agora, quando nós olhamos, amados, para Daniel, a Bíblia vai nos falar aqui em Daniel 9. Quando ele começa a orar ao Senhor Deus, ele fala dessa forma. Lá no capítulo 9 de Daniel, verso 2. Ele disse assim: e no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscarem-o com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e do teu juízo.
e não demos ouvido à tua voz. Queridos, sobre Israel, vocês sabem que já estava. Eles iriam passar um cativeiro de 70 anos pelo pecado do povo. Mas eles passariam todo esse cativeiro. Mas o Senhor, quando levou o profeta Jeremias, se você ler lá Jeremias 29, você vai ver a carta que Deus manda para os exilados. E a Bíblia vai nos falar aqui, 29, o verso 11 até o verso 13. Jeremias fala assim: Senhor, eu sei, eu bem sei, Senhor, qual é os planos. E daí o profeta vai falar assim: Senhor, Jeremias falando para o povo, através da carta, o Senhor falando a ele: eu bem sei que pensamentos têm ao vosso respeito. É pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereçais. Daí ele vai falar assim: então meu povo vai passar a orar e me buscar. E quando me buscar de todo o coração, vai me encontrar. O profeta Jeremias já tinha falado: este povo tem que ter um encontro verdadeiro com Deus. Esse povo não pode buscar ao Senhor somente com os lábios. O Senhor, queridos, quer que eu e você entre no Santo do Santo. O Senhor quer que eu e você beba da água, porque quem bebe da água não tem sede mais, querido. O Senhor quer, amado, que nós tenhamos uma experiência. O Senhor não quer que nós o buscamos somente momentos, mas o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de arrependimento, uma vida de avivamento, avivamento genuíno, querido, aquele que flui de dentro para fora. Daniel, quando começa a orar, ele começa a falar: Senhor, nós pecamos contra ti. Senhor, nós não ouvimos a sua palavra. Senhor, nós estamos aqui expressando diante de ti. Daniel começa a orar por toda a nação. A oração dele é coletiva, ele começa a orar por toda a nação. Mas ele começa a expressar o quê? O pecado de Israel. Sabe o nosso problema, queridos? Nós queremos receber tudo. Nós queremos que Deus olhe do céu e fale assim: olha, hoje eu ouvi o teu clamor, a tua oração. Mas sabe qual é o nosso problema? Quando nós ajoelhamos, nós não abrimos a boca para falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu não quero mais andar dessa maneira. Senhor, eu quero uma nova história, eu quero mudança. Senhor, olha, eu fiz isso, Senhor, porque se você ler aqui o verso 9, o capítulo 9, você vai ver os pecados de Daniel, do povo, da nação, especificado. Ele falando: Senhor, nós não ouvimos a sua palavra, nós transgredimos a lei, Senhor, mas nós queremos, Senhor, que o Senhor faça algo em nós. Nós estamos arrependidos, nós se vestimos, Senhor, de pano de saco, de cinza, porque nós queremos mudança. Amados, nós queremos as nossas orações ouvidas, mas nós não se achegamos diante do Rei da Glória com arrependimento, queridos. Amados, nós temos que parar de falar: Senhor, faça. Fala: Senhor, faça em mim primeiro. Senhor, eu quero mudança. Eu quero. Queridos, vamos parar com a mesmice de vir na igreja. Nós temos que ser a igreja, amados. Porque o culto começa lá na nossa casa, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos com Todo-Poderoso. Aleluia! Querido, é tempo de mudança. É tempo, querido, de Deus manifestar da glória dele sobre a igreja. É tempo, querido, de Deus olhar você e falar: ei, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua oração. Mas para isso nós precisamos se arrepender. Para isso nós precisamos, irmãos, orar, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Daniel, ele não faz qualquer oração, não. Ele fala, ele expressa
acontece? Ele se humilha. Ele fala com o papai. Ele começa a falar quão errados eles estão. E mais que depressa o Senhor começa a mover. O Senhor começa a trabalhar. O Senhor começa a agir com suas mãos poderosas. Aleluia. Queridos, é tempo de mudança. É tempo de nós mudarmos. É tempo, irmãos, de nós, queridos, não somente ficar oferecendo sacrifício de tolo ao Senhor, porque o Senhor não se agrada de sacrifício sem obediência. Ele disse assim: eu tenho prazer no quê? Em sacrifício e obediência. O Senhor tem prazer em obediência, irmãos. A Bíblia vai nos falar lá em Tiago 5 e o verso 16, você vai ver que o Senhor disse assim, que a oração feita por um justo tem muito em seu poder. A oração feita por alguém que está buscando a justiça de Deus. A oração feita por alguém, querido, que é falho sim, comete pecado sim, erra, mas está sujeita ao quê? A se arrepender, a se submeter à voz do Todo-Poderoso. A oração feita por uma pessoa arrependida, por um justo, move a mão de Deus. Move com sobrenatural, irmãos. Mas nós temos que aprender, queridos, a ter esse convívio, essa intimidade com Deus. Irmãos, o véu se rasgou. Hoje nós não precisamos ser o sacerdote, o sumo sacerdote para entrar lá. Não! O véu se rasgou, nós temos livre acesso com Deus. Nós só precisamos chegar até Ele como? Arrependidos. Arrependidos, queridos. E Daniel fala assim, lá no capítulo 9, no verso 6. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê nesse dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação, com os que prevaricam contra ti. O Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Porque pecamos, Senhor. Porque nós pecamos contra ti. Mas nós estamos o quê? Se humilhando. Nós estamos arrependidos. Nós queremos agora não mais rasgar as nossas vestes. Nós queremos rasgar os nossos corações diante da sua presença. Nós queremos, Senhor, se aproximar de ti. Já não queremos mais, Senhor, ficar no vale de osso seco. Mas nós queremos, Senhor, vida. Nós queremos voltar a ouvir a sua palavra. Nós queremos. Querido, nós temos que ter sede de ouvir essa palavra e de praticar. Nós temos que ter sede, irmão, de se alimentar dessa palavra. Nós temos que ter sede, querido, dessa água viva que está jorrando do trono da graça e ela é de graça. Beba dela. Beba. Querido, tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu preciso que venha alguém aqui na minha casa e ore, porque daí vai acontecer um milagre. Eu quero te falar algo. Se você, irmão que está aqui, lá na tua casa, tiver um particular sincero com Deus, você vai ver um mover sobrenatural do Senhor. Você vai ver um mover sobrenatural de Deus. Você vai contemplar a glória de Deus. Sabe por quê? A Bíblia nos relata, querido, aqui no livro de Tiago, que lá em Tiago 17, 5 verso 17, disse assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem de Deus, mas ele não era um homem sobrenatural. Não, sobrenatural é só o Senhor.
Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas a diferença de Elias é que ele era um homem justo, fiel ao Senhor Deus. Tinha uma vida de oração. E a Bíblia nos diz que, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias não era um homem diferente de nós. Ele era um homem fiel ao Senhor Deus. Ele tinha uma vida de comunhão a Deus. E essa oração chegou até os ouvidos do Senhor. E ele orou. E ele pediu, e por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não chove. E a Bíblia vai nos falar, e orou outra vez. O céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que você está esperando para se achegar ao Senhor Deus? O que você está esperando, querido? Para se achegar até o Senhor e clamar e orar a Ele. O que você está esperando? Está lembrado do cego? Do Bartimeu? A Bíblia vai nos falar o quê? Que a multidão sempre seguia o mestre. Porque onde o mestre estava, o milagre era certo. E esse cego precisava enxergar, ele precisava de um milagre. A Bíblia nos fala que quando ele vai se aproximar do mestre, a multidão o oprimia. A multidão gritava. Não era dessa forma? E a Bíblia nos fala que enquanto aquele povo falava para ele se calar, mas ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Filho de Davi, eu preciso de uma mudança. Filho de Davi, eu preciso que o Senhor faça algo sobre a minha vida. Filho de Davi. Aleluia. E todos olhavam. Ele não vai te ouvir. Mas quando, querido, não é só um clamor, mas no meio desse clamor tem humilhação, tem dependência, Jesus para. Jesus para. Fala: ei, o que queres que eu te faça? O que queres? Resumindo, Jesus parou na multidão por causa das palavras do cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Jesus para. Para a multidão, Jesus não iria parar só para ouvir o clamor de um cego. Era alguém que estava acostumado a viver daquela mesmice, mas ele falou: não, eu não vou conformar, eu quero mudança. Eu quero mudança de vida. Eu não vou viver o resto da minha vida dessa maneira. Eu vou lá, eu vou romper a multidão que me oprime. E eu vou clamar em alta voz e bom som. E vou dizer para ele: tem misericórdia, eu preciso de um socorro. Jesus parou por causa do quê? Das palavras que Bartimeu fala a ele. Jesus para e disse assim: o que queres que eu te faça? Ele foi direto. Eu quero ver, eu quero voltar, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar, eu quero enxergar. E daí? A tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, entenda. Deus quer um particular com você. Deus quer a verdadeira oração sua. Deus quer a verdadeira oração tua. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a sua oração. Aleluia. A Bíblia vai nos falar agora, onde nós lemos, em Daniel 10 e o verso 12. Então me disse: não temas, Daniel. Daniel, não temas. A guerra está travada, tem luta. Mas eu vim por causa das suas palavras. Daniel, desde o início que você começou a orar, eu já comecei a mover, Daniel, sobre o meu povo. Eu já comecei a mover, Daniel, sobre o meu povo. Daniel, não temas, porque desde o princípio que você se prostrou, que você, se humilhou, Daniel, eu já ouvi e
causa da sua palavra. É por causa das suas palavras que eu vim. Ei, querido, quando nós oramos, se humilhamos, o Senhor chega. O Senhor chega. E o Senhor faz. Ele é o Todo-Poderoso. Saia desse comodismo hoje. Saia da mesmice hoje. Deus, Ele não quer, irmãos, que você fique somente nessa vida. Deus quer mudança. Deus quer te levar, querido, para uma intimidade maior. Deus quer, querido, que você venha contar aqui na frente, não testemunho do seu irmão, não. Deus quer que você chegue aqui e fale: ei, eu clamei ao Senhor, eu orei por um milagre, eu estava sem força, mas eu cheguei até o Senhor, orei a Ele, humilhei a Ele, e Ele me renovou. Eu senti a glória, eu senti a graça, e o Senhor fez. Aleluia, Arimianda de Comanai, Sorimi canta, Laimanai decai. Faça com que, querido, Jesus chegue até a tua casa, até o teu trabalho, até a tua saúde, até o teu financeiro, para aquele ente, querido, que você tem orado. Faça com que Jesus chegue com a providência em nome de Jesus. Faça com que Jesus chegue e disse assim: eu vim te socorrer. Eu vim mover sobre a sua vida. Eu vim mover sobre a sua casa. Talvez você tenha falado: irmão, você não sabe o que tem passado. Ei, irmãos, entenda algo, querido. Lucas 1:37. A Bíblia vai nos falar assim: porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. O que é impossível para mim é possível para Deus, irmãos. Entenda, qualquer situação, querido, é possível aos olhos do Senhor Deus. Mas chega até Ele hoje. Chega até o Senhor hoje, em nome de Jesus. Faça que algo aconteça, em nome do Senhor Jesus. Vamos parar, querido, de viver da oração da irmã, do oração. Não estou falando que você não pode pedir oração. Entenda, pode sim. A Bíblia nos ensina a orar um pelos outros. Tiago vai nos falar. Mas o Senhor quer que você tenha intimidade. O Senhor quer que você tenha experiência. Assim como Daniel teve experiência na Babilônia. Assim como Daniel diante daquela estátua, onde todos teriam que se prostrar, Daniel também ora. E a Bíblia vai nos falar que os seus 3 amigos foram lançados na fornalha. Mas o que aconteceu? Lá estava o 4º homem. E o 4º homem tirou aqueles jovens intactos, livre do fogo ardente. Entenda, Deus vai te levar na fornalha, mas o fogo não vai te queimar. Em nome do Senhor Jesus, Deus leva você na cova, mas fecha a boca do leão. O que sustentou Daniel na Babilônia, diante, querido, de toda a adversidade, foi a oração. A vida com Deus. Ele tinha vida com o Senhor. Ele tinha intimidade. Ele conhecia Deus não somente do verbo, não só de falar, mas ele conhecia como de andar com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, não temas, porque Ele veio. Ele veio por causa das suas palavras. Se você tem orado assim como Daniel, então não temas. Pode ter uma guerra travada no plano espiritual, assim como estava. Mas o Senhor, querido, é aquele que guerreia, dá ordem aos seus anjos e vai lá, irmãos, e manifesta da glória dele. E você vai contemplar o milagre em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temas. Não temas, porque o Senhor, seu Deus, é contigo. A Bíblia vai nos falar 366 vezes, dizendo assim, ó, não temas. Todo dia que você se levantar, querido, tem uma palavra de Deus para a sua vida, não temas. E sabe, para aquele ano bissexto ainda tem uma também, porque tem 366 vezes escrito, e o ano normal tem 365 dias, não é? Então todo dia o Senhor está falando, não temas.
Não temas que eu cheguei. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te esforço. Não tema que eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas diante do fogo. Não temas diante da água. Não temas diante do mar. Não temas diante da fornalha. Não temas, porque aquele que te guarda, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. E ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Em nome de Jesus, querido, para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Guarde ela na tábua do teu coração, assim como Davi guardou para não pecar contra o Senhor. Guarda. Guarda ela bem guardadinho. Em nome de Jesus, e pratica. Medita. A igreja está nessa campanha tremenda. Medita desde Daniel 9. Obedece essa palavra que você vai ver o Senhor chegando e falando assim: eu cheguei por causa das suas palavras. Eu vim por causa das suas palavras, da sua oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? As suas palmas louva, exalta e engrandece o santo nome do Senhor.